mais um Muqueca de Política começando. Rapaz, a gente foi abrir uma caixinha de perguntas perguntando quem é que a gente vai entrevistar. Quem é? Deu uma sugestão. Rapaz, só bombaram o nome desse cara, Agilton. De repente a gente recebeu uma chuva de Uma sugestões. chuva de sugestões pra tudo quanto é lado, rapaz. E que bom que ele topou, né? Maravilha. Ed Caldeira, ele que é estrategista também e especializado em cidades pequenas, Ed. Conte um pouquinho mais aí sobre seu trabalho e como é que é essa história aí de especialista em cidades pequenas. Rapaz, primeiro eu vou dizer a mesma coisa que eu falei no Story. Louco é quem pede, mas louco vocês que acataram o pedido. Mas quanto a isso, a única Aqui é todo certeza mundo é essa, doido. todo mundo é doido. Todo mundo doido. O lance da cidade pequena é que eu entrei na política numa cidade pequena. Eu moro numa cidade de 8 mil habitantes, não são nem 8 mil eleitores. E para que a gente consiga entender como eu vim parar aqui, eu sou da iniciativa privada, trabalhei com análise e desenvolvimento de sistemas por 14 anos, trabalhei em 4 multinacionais, prestei serviço para o Banco Nacional de Paris, para a Caixa Econômica, para o Bradesco, e aí caí de paraquedas nesse município do extremo oeste paulista, né, que chama Paulicéia, porque meu pai sempre pescou aqui. Meu pai é pescador, ele e minha mãe, então meus pais pescam juntos e tudo. E aí eu estava terminando um projeto em Brasília, morei em Brasília por 6 anos, e meu pai falou, tô aposentando e vou me mudar para Paulicéia para pescar todo santo dia. Tá bom. Meu projeto tá acabando, eu falei, pai, acha um terreno aí que eu vou comprar e vou morar perto de você. E vim para cá e a cidade não tem oportunidade, infelizmente, ou você trabalha na usina, né, na parte de cana, né, agrocana, ou você mexe com política, ou empreende para, vou vender lanche, vou abrir uma lojinha de roupa, então não tinha nada da minha área que me mantivesse aqui. E aí eu comecei a estudar a política dentro da política municipal já, para entender como que funcionava, como que era, e acabei me encantando com o que eu vi e comecei a investir de fato em estudar só isso, entender município pequeno, entender a comunidade, como que funciona em torno do político. E aí, quando eu caí para o mercado de fato se o pessoal fala estrategista, especialista, eu chamo de marqueteiro, né? Quando eu virei marqueteiro, de fato, eu entendia que os players do mercado, os caras que competem comigo, né, para buscar cliente, sempre estão focados em campanhas grandes, né? Em capitais, em cidades muito grandes. E a gente viu um desenvolvimento de campanhas muito interessante em cidades grandes e a política cada vez mais torta em cidade pequena. Eu falei, cara, eu vou por onde eu consigo atuar, que é onde eu moro, as cidades que tem em volta, aqui na Alta Paulista. E aí eu me especializei em entender município pequeno, porque é completamente diferente. Essa questão dos municípios pequenos é um pouco do que você falou, né? O pessoal visa aquelas cidades médias e grandes e acaba se tornando um mercado onde, não posso dizer, até para não soar elitista ou discriminador, acaba ficando aquela galera assim mais da experiência, uma pessoa que está experimentando ali, é o cara que faz um marketing comercial de uma empresa e aí chega na época política, ele vai lá e abraça aquela ideia, né? Então, assim... É o sobrinho do prefeito. É um nicho onde existem muitas pessoas que elas não são realmente especialistas na política. E aí eu lhe pergunto, cara, porque é um desafio que a gente sempre enfrenta, que é do palpiteiro. Se na cidade grande, onde se contrata gente com décadas de experiência, empresas consolidadas, a gente já convive com isso. Como que é você lidar com essa galera que... mas aqui a política é diferente, aqui você vai ter que entender que é assim assado, e aí acaba tentando interferir no trabalho. Acontece muito? Muito, toda hora. Eu tive um problema numa campanha, porque assim, eu não pego só São Paulo, né? Eu tive uma campanha em Minas Gerais, no norte de Minas, e assim, fizemos uma campanha, foi muito dolorida essa campanha, muito puxada, porque inclusive um dos temas assim da minha palestra que eu vou participar do Compol no mês que vem, é da questão dos secretários municipais que eram muito ruins mesmo, assim. E usavam uma caça de que eram técnicos, né? E, pô, não tinha técnica nenhuma. Os caras eram um cargo comissionado, foda-se, não tinha nada demais. Mas o grande lance é que
os caras sempre vinham com esse lance que, ó, aqui não funciona assim. Eu falei, mas alguém já fez assim aqui? Não, nunca fez. Então, deixa eu arriscar, então. Eu tô assumindo isso, eu fui contratado para isso, eu tenho um contrato, vocês estão pagando. Se você falar para mim não funciona, a gente coloca a tua estratégia, eu recebo meu dinheiro e tá tranquilo, vou para minha casa. Agora, se eu estou aqui, eu me desloquei 1.700 quilômetros da minha casa para vir até aqui fazer análise de cenário. Se a gente não vai fazer o que eu estou propondo fazer, não tem o menor sentido a contratação. Aí tu conversa com a prefeita lá de quem vai ser o prejuízo, se é dela ou de vocês. Aí, assim, quando a prefeita entrava no meio do caminho, aí o pessoal acabava meio que dobrando. Mas acontece demais. É muito especialista de nada. Né? Sempre foi assim, sempre foi comprado, sempre não foi. Então, se você começar a entrar no mérito do que funciona ou não naquela cidade, você coloca por terra tudo aquilo que você estudou. Pô, eu tô indo para a 7ª pós-graduação. Não é possível que eu não tenha certeza do que estou fazendo. E aí, eu sempre jogava isso na testa dos caras, quando tem esse negócio de palpite. Fala, não, mas se não funciona. Eu falei, o que você estudou, cara? Você jogou onde? Então, eu tinha que dar carteirada. Agora, Ed, a gente fala assim de campanha pequena, cidade pequena, mas certa feita uma prefeita me convidou para uma campanha de reeleição. Ela falou, não, Paulo, o valor, tá, pense aí, minha cidade é pequena, só tem 8 mil habitantes, eu fiz prefeita. A campanha menor é a mais difícil, porque se você brigar com uma família, você já perde sua eleição. Então, as pessoas não têm essa mentalidade, assim, a campanha, quanto menor, ela é mais complicada, porque você tem um controle melhor, maior, de fato, dos votantes, mas é muito mais difícil porque você anda pisando em ovos, você tem que... Às vezes você elogiar uma pessoa, você está perdendo voto. Então, assim, é muito complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho desse cenário, porque para que as pessoas pensem lá, é campanha pequena, é cidade pequena, mas pequena só no nome, porque a confusão é muito maior. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando meus amigos de grandes centros, assim, eu tenho muitos amigos que fizeram capitais, gente fortíssima do mercado que tem toda a minha admiração, e eles trazem esse lance da polarização, meu parceiro. Vocês não sabem o que é polarização. Polarização é o seu Tinoco que tem 16 mandatos nas costas e os Zé Tião que tem mais 15, ou as duas famílias quebrando pau, nego jogando lata de cerveja quando você passa na rua, murchando pneu de carro, trocando adesivo escondido à noite e alguma câmera de segurança viu. Cara, cidade pequena não é que tem polarização, tem uma guerra. As pessoas se odeiam pelo período de campanha e depois, beleza, volta a conversar, as amizades voltam e fica a resenha por 4 anos. Passa um tempinho para esfriar o sangue, né? Nessa cidade, inclusive, o juiz proibiu fogo de artifício. Eu fiz, mas que absurdo, como é que proíbe fogo de artifício? O pessoal tava pegando fogo de artifício e atirando na casa do outro, cara. Era assim. Isso é campanha em cidade pequena, entendeu? É loucura, cara. Mas fale um pouquinho mais sobre isso, assim, até pra... Porque... Para entender o nível de competitividade dessas campanhas pequenas, o partido, na cidade que eu ganhei, quem ganhou é o candidato, né? Mas na cidade que eu moro, que a gente ajudou a ganhar, a nossa chapa tinha 3 partidos, né? Tinha uma coligação na majoritária e tinha mais um partido na proporcional. Nas últimas 3 datas que a gente tinha disponível para fazer qualquer manifestação de rua, assim que eu saí da convenção, já fui na polícia, eu já estava com os ofícios prontos, eu protocolei no último dia possível a caminhada do meu prefeito, no sábado a caminhada do meu vice por outro partido e na quinta a caminhada dos vereadores. Cara, assim, a gente vai inventando coisa para o outro não ter espaço. Tem que ocupar a rua para poder não dar espaço para eles ocuparem. É um negócio de uma conta de bandeirinha, né? O adversário botou 20 bandeirinhas, ele tem que botar 22, porque não pode perder menos bandeirinha do que eles. Não, cor de camisa. Aqui manda muito camisa. Na eleição de 20, foi minha primeira eleição que eu trabalhei como coordenador de campanha. E aí eu coloquei, assim, a gente tem 6 mil eleitores aqui, 5.500, 6 mil eleitores. Eu botei 800 pessoas na rua de camiseta verde, 7 da manhã. E eu tava me achando o último coco de Salvador, Nico. Nossa, tomamos a rua. Foi o tempo de eu soltar esse pessoal, tomar um café e sair, já tinha umas 2 mil pessoas de azul. Falei, tomamos no rabo. Não, você sabe, eleição em cidade pequena, você não precisa esperar a apuração. O clima da cidade lhe diz, né? A rua te dá o clima.
É bandeira comendo nas costas dos outros, é provocação, é gente sendo presa. Ônibus de gente presa, tudo de verde, que era do meu partido. Sabe? A gente tava contra um delegado, meu parceiro. Não tem como, né? Ninguém ia ser preso do lado de lá. Tem isso também na cidade pequena. E também tem aquele pessoal que é enviado para trabalhar na sua campanha, mas ele, na verdade, tá do outro lado, recebendo dos dois lados, né? Tem muito isso por aí também? Eu tinha print da campanha dos caras todos esse ano aqui da cidade. E eu, Cara, a gente fazia antes e assim, fica essa loucura. A cidade pequena, ela não tem outra palavra, é um tesão do cacete trabalhar em cidade pequena, porque é de verdade. Assim, a campanha é de verdade. As pessoas abraçam, elas engajam. Se elas acreditam ou estão tomando vantagem, pouco importa. Ninguém quer perder. É porque vira um pouco essa coisa, né, da polarização real, porque ali não é só uma polarização no campo das ideias, mas é a polarização do cara que tá ali do outro lado da rua e que virou seu rival durante esses 45 dias, né? E você não pode frequentar o bar de fulano. Exatamente. O dono do bar volta aí. Era isso que eu ia falar sobre isso. Em 2020 eu trabalhei em uma campanha em uma cidade pequena, né? E o que acontecia? Lá tinha o CT de treinamento de quem estava de um lado e o CT de treinamento de quem estava do outro. Eu, completamente desavisado, porque tinha caído na cidade de paraquedas, fui lá treinar e paguei o mês para treinar, né? Daí eu tô lá saindo do treino, aí uma pessoa me vê, vem aqui, corre aqui. Eu cheguei lá no carro, né, do cara, diga aí, rapaz, você não pode treinar aí não, cara. Esse cara ia dar oposição, não sei o que. Eu falei, putz, não é possível. Quer dizer que agora para você ir treinar, para você ir comer uma pizza, você tem que saber se a pizzaria tá de um lado ou do outro. Então, assim, nas cidades pequenas acontece muito isso, né? De as pessoas encamparem, como você falou, e vestirem a camisa da coisa, independente se estão tirando partido ou não, porque vira uma resenha durante esse tempo e as pessoas elas estão ali envolvidas nisso. Mas aí eu lhe pergunto uma questão, que é o seguinte: em 2020, quando você fez essa campanha, né, numa cidade onde aconteceu tudo isso que você relatou, o digital, ele conseguiu mover as pessoas em direção a essa polarização ou a coisa acontecia mais na rua? Porque hoje a gente sabe que o digital ele já permeia tudo, mas lá naquela época você já sentiu isso, você já percebeu isso? Olha que curioso. Nessa campanha de 20, era o atual prefeito, um cara hoje é o atual prefeito, inclusive é prefeito, eu fiz a campanha dele, mas em 20 eu fui oposição, era o atual prefeito, esse delegado e o meu candidato. Eram 3 caras. Ninguém tinha digital. E na época, como eu estava saindo de Brasília para cá, eu estava estudando muito tráfego pago, estava estudando marketing digital, porque como eu não tinha nada para fazer aqui, eu ia, sei lá, ia meter um infoproduto, ia me afiliar em alguma coisa, encapsulado, ia fazer minha vida, eu precisava de dinheiro para comer. E eu comecei a trazer muito do que eu tinha de experiência de gestão de projetos para dentro da política, das publicações, dos textos, de copy, tudo. E assim, a nossa campanha foi muito bonita. Mas o meu candidato não tinha elástico financeiro. Isso conta muito em cidade pequena. Demais. O meu candidato tinha outra coisa que conta muito, que era a tal da reputação. A reputação do meu candidato não era das melhores, mas é onde eu encontrei um caminho para me promover como estrategista político. Eu precisava dar nome para o meu trabalho. E a única campanha que tinha um digital bem feitinho era a nossa. Era muito bonita a campanha, era muito bem organizada, tinha uma estratégia de postagem, os posts eram relacionados uns com os outros. E isso ficou muito evidente na hora de você mobilizar as pessoas, na hora de você fazer um evento e as pessoas entenderem o motivo daquele evento. Tudo isso fazia muito sentido por conta do trabalho no digital. Então, em 2020 foi determinante para que a gente tivesse um bom alcance, mesmo que a gente não tenha chego no resultado ideal, né, que seria a vitória, mas isso mudou a forma de fazer política dentro do município. Então, a minha chegada com esse conceito de profissionalizar as campanhas mudou a forma de fazer política no município, e isso foi muito interessante. E, no contraponto disso, em 2024, nós ganhamos aqui em Paulicéia, com a reeleição do Dr. Simonato, com 77% na urna, sem fazer um post no Instagram. Era isso que eu ia falar. Você também teve a percepção de que o ano de 2020, para a rede social, ela movimentou muito melhor, muito mais. Você tinha muito mais ações de rede social.
E assim, para uma campanha de cidade pequena, onde você não tem rádio e TV, ela é rua e ela é internet. No ano de 2024, essa percepção de que a internet funcionou. Ela é fundamental, ela é. Mas em 2020 ela funcionou muito melhor. Ela tinha lives, ela tinha muita coisa que movimentava a campanha em 20, que 24 deu uma esfriada. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança e o que você enxerga para as próximas eleições, para o digital. Eu falo da seguinte forma, essa mudança. Primeiro que a gente estava num momento de pandemia. Então a internet era o maior advento que a gente tinha para propagar qualquer tipo de ideia. Mas muita gente cresceu na pandemia, muito candidato se fez na pandemia e era o que tinha para fazer. Só liberaram o pessoal para ir para a rua para votar, e foi até uma polêmica na época, porque para fazer show não podia, mas para eleição podia, blá blá blá. E em 2024, a gente já não tinha a questão a questão sanitária, e a gente reforçou muito a questão, pelo menos em cidades pequenas, e é algo que eu acho que é uma tendência para cidades grandes, inclusive, que são as comunidades. A criação de ecossistemas em torno do político que favorecem esse trabalho de aproximação de liderança, de viralização offline, que eu chamo. A gente tem hoje os políticos viciados em algoritmo sem entender aonde isso vai alcançar. Meu município tem 8.000 pessoas, eu já falei algumas vezes. E qual que é o sentido do meu político fazer um post que tem 1 milhão de alcance? Não faz o menor sentido. Zero sentido, né? E Mas assim, faz muito sentido um áudio de WhatsApp de uma liderança comunitária por um grupo daquela comunidade. Ó, galera, perfeito. tá aqui o prefeito, tal, vamos apoiar, vamos encontrar, vamos receber ele aqui na comunidade. Isso é uma viralização que faz sentido para mim. Perfeito. O desenrolar da minha pergunta aqui, né, aproveitando o gancho do de Paulo, é o seguinte: eu não consigo fazer uma equivalência do alcance da internet em cidades pequenas da Bahia e em São Paulo. Eu morei em São Paulo há algum tempo atrás e conheci diversas cidades de interior, mas todas muito bem desenvolvidas. Aqui a gente ainda tem cidades que carecem muito de infraestrutura e que, obviamente, isso daí impacta no poder aquisitivo das pessoas e impacta também no seu acesso à internet, certo? Então aí eu vou lhe fazer uma pergunta, porque aqui o que é que a gente enxerga? E eu vou contar um pouco da minha experiência para contextualizar. Por exemplo, em cidades pequenas, do porte das quais você se especializou, existe uma carência muito grande de acesso à rede, começa daí, certo? A qualidade do acesso, quantidade do acesso, às vezes as pessoas têm pacotes de dados muito curtos, pequenos, e também do acesso às mídias digitais, tipo Instagram, TikTok e tal. Tem uma parcela da população que ainda não acessa aquilo ali, porém, toda a população ela tem o WhatsApp, certo? Então, assim, aí eu queria que você contasse da sua experiência com as cidades pequenas aí, se o WhatsApp ele tem o peso e o tamanho, por exemplo, que aqui ele tem nessas cidades menores, porque a gente sabe que o político ele fica muito encantado com o Instagram, com o vídeo, como você falou, com a viralização, com 1 milhão de visualizações e etc. Mas uma estratégia de WhatsApp bem montada para cidades nesse porte, muitas vezes elas podem fazer muita diferença, como você falou, um áudio que viraliza entre as pessoas. Então, aí é dessa mesma forma, e quais são os seus desafios para convencer o político de que às vezes é melhor ele viralizar um áudio do que viralizar um vídeo no Instagram que não vai atingir as pessoas certas? A primeira coisa que a gente tem que entender do município é qual que é a plataforma mais utilizada. O maior desafio de município pequeno sempre foi e sempre será o recurso financeiro. Para você fazer uma pesquisa qualitativa, por exemplo, já é caro para quem tem a grana. Imagina para quem não tem, né? Para o município pequeno é inviável. E aí, o que a gente fazia? Antes de começar qualquer ação de fato de campanha, a gente criava um formuláriozinho no Google Forms, deixava um e-mail qualquer lá e soltava nos grupos só para entender qual que era o canal que eles mais utilizavam para consumir informação, se era o Instagram, se era o Facebook ou se era o WhatsApp. E aí, normalmente, cidade pequena, cidade interior, por incrível que pareça, a maioria é Facebook e WhatsApp. O Instagram, por parte
de ter toda essa relevância. Para os municípios que eu trabalhei ainda não tinha tanto peso, curiosamente. E aí a gente acabava optando pelo que tinha mais aderência da população. Na minha cidade era o WhatsApp, por exemplo. E aí a gente fazia peças muito curtas, com uma qualidade de vídeo não tão boa, para que chegasse para todo mundo conseguisse baixar aquilo e assistir aquilo. Não adianta, e assim, eu sou, para ainda mais para cidade pequena, eu sou muito contra superproduções, porque você desconecta um tanto da realidade daquele município e aí você começa a rotular que o cara gasta 1 milhão em campanha e como ele vai recuperar esse investimento todo? Então, essas peças de baixa qualidade, elas eram feitas com baixa qualidade justamente para que todo mundo conseguisse consumi-las. E aí a gente fazia isso. Eu não fiz um post de Instagram, mas durante a campanha eu soltei 5 ou 6 peças de WhatsApp que viralizaram dentro do município. Porque o meu adversário investiu muito no Instagram e não estava tendo retorno. E eu estava acompanhando, e eu estava dentro do grupo de campanha dele, do núcleo de campanha. Então eu estava vendo o pessoal falar, porra, não tá dando certo, o Instagram não tá virando, os caras estão moendo a gente no WhatsApp. E a gente continuava acompanhando o Instagram do cara, e a gente continuava fazendo peças simples ali, soltando. Por quê? Se você tem, a gente tinha um grupo, no município de 5.500, 6.000 eleitores, a gente tinha um grupo de militância de 400 pessoas, cara, dentro do WhatsApp. Então, gente, pessoal, vamos soltar uma peça aqui para todo mundo. Ele soltava, o negócio esparramava. Você tem um percentual tão alto de pessoas dentro do grupo, cada um desses encaminhou para 4, 5 pessoas, acabou, você bateu a cidade inteira, cara. Acabou a cidade. E enquanto o meu candidato, e aí eu digo que a criação de comunidade política é muito importante. Enquanto o meu candidato estava com uma agência também, eu inclusive conheço o cara que fez, que é muito, muito competente profissional, inclusive, enquanto eles estavam na rua gravando, não sei o que lá, cara com iluminação do lado e o outro com estabilizador e não sei o que, isso chama a atenção da população. Enquanto o cara estava fazendo isso, o meu candidato estava com o vice-prefeito andando de casa em casa entregando plano de governo na mão da dona Maria. E nas É casas entender que a ele não realidade encontrava da cidade, ninguém, né? e nas casas que ele não encontrava ninguém, ele tinha eu deixei com ele um bloquinho de post-it, ele tirava, e estive aqui e gostaria de conversar com você, prefeito Simonato. Tirava e colocava na caixa de correio. E esse post-it aí é comunicação também, cara. É porque Social, o não é negócio mercado. de deputado. Ó, eu pergunto para você, para que peça mais original do que uma escrita à mão pelo candidato, né? Do Então, prefeito, assim, o prefeito. pois é, o prefeito. Então, assim, você cria muito mais conexão, cria muito mais senso de comunidade, ao mesmo tempo você mostra que o cara ele está realmente presente. E aí, nessa questão de superprodução que você falou, além da estética em si, que pode afastar quando se trata de cidades pequenas, tem a questão de que, pô, a gente adora fazer tudo com muita qualidade. Sim. Se eu puder gerar todos os meus vídeos em 4K, Full HD, mas isso aí na hora do cara baixar lá no WhatsApp dele, é Mata o plano de dados da pesado. Dona Maria, moço. Acaba o pacote de dados do cara, ocupa a memória do celular. Se ele repassar para mais pessoas, que as pessoas não têm essa noção, mas fica ali na memória do WhatsApp pesando no celular. Então, assim, é uma sacada boa e é interessante, só que aí eu lhe pergunto novamente. Quem lhe contratou e tá ali no entorno, muitas vezes, não fala, pô, mas essa daqui tá com a qualidade ruim, então aí você tem que vender isso aí. Então, como é que é a estratégia para vender isso para as pessoas? Porque quando se fala de agência, de estrategista, os caras pensam, porra, agora é a campanha do Trump, é a campanha do Lula, do Bolsonaro que vai entrar aqui na cidade, né? Eu deixo muito claro assim, qual que é o objetivo da contratação da agência, né? A minha agência, por exemplo, eu e minha irmã somos sócios, né, que é a Daredes, a gente sempre deixou muito claro. Primeiro, a gente vai analisar o cenário para montar a estratégia, para ver o que pode ser feito. E a gente leva em conta todas essas questões de localização, de sinal, de poder aquisitivo da cidade. Eu fiz campanha em Santa Cruz do Rio Pardo, que é no Noroeste Paulista, pô, uma cidade riquíssima, com muita estrutura. Então dava para soltar peça com qualidade altíssima. E tá tudo bem, tinha Wi-Fi na cidade toda, gratuito, pela prefeitura. Então aí dá para você fazer a peça. Só que você tem que convencer o contratante que a mensagem precisa chegar.
E como ela vai chegar, aí é outro caminho, é outra conversa. Eu prefiro que ela chegue de uma qualidade mais baixa, mas com um propósito bem estruturado, com algo que de fato se conecte com o eleitor, do que simplesmente entregar uma peça bonita que não diga nada com nada. E a gente sempre mostrava o seguinte: grupo de política, o que mais tem é a pessoa falando: ó, eu tô saindo porque meu celular não tem memória. Já vi muito isso. Então, assim, pô, prefeito, a gente ralou para colocar 400 pessoas no grupo, para perder todo mundo por causa de qualidade de vídeo. E eu dei a sorte que os prefeitos que nessas cidades que não tinham muita qualidade de imagem, eles não gostavam de gravar vídeo. Então, pô, isso aliviou demais para mim. Mas, assim, deu tudo certo, mas o grande lance é a pessoa entender que a mensagem precisa chegar e que ela precisa ser consumida pela maior quantidade de pessoas possíveis. Como isso vai chegar, se vai ser em Full HD, se vai ser em 4K, se vai ser em 1080, não interessa. Mandem em 360, não estou nem vendo, desde que chegue. Agora, Ed, qual é a estratégia que, independente da cidade, não pode faltar no seu planejamento? Ai, moço, Emerson Saraiva vai me matar. Mas, É bom assim. Olha o corte. pô, esse Vou negócio. marcar ele, hein, nesse corte. Prepara aí, porque esse negócio de carreata e passeata é um negócio que grita muito em cidade pequena. Obviamente que não pode ser um negócio desmedido, descabido ou financeiramente inviável. Não pode ser. O recurso da campanha não pode ser voltado para isso. Mas ainda é uma expectativa da população os movimentos de mobilização de rua. Então, pô, vai Sim. ter um comício, vai ter uma passeata, uma carreata. Isso tem que ter, de alguma forma, no planejamento, de uma maneira muito bem estruturada e, assim, para fechar caixão. Não adianta assim, vamos fazer para competir que o outro faz. Aí vira uma gastação de dinheiro sem o menor propósito. E também fazer e não mostrar força, fecha o caixão o O seu próprio. caixão também, você puxa a tampa do tocador. Assim, é uma coisa que eu percebi muito nas cidades pequenas que eu trabalhei, eu não sei se você compactou da mesma visão, é que a carreata, ela não vai convencer ninguém a votar. Mas a carreata, ela vai mostrar à população a força de determinado candidato, e aí aquele cara que para ele tanto faz X ou Y e tem aquela visão de não vou perder meu voto, fala assim: "Ah, fulano que vai ganhar. Vou nessa onda aqui." Então, tem o poder assim de talvez mexer um pouco com o imaginário das pessoas que não enxergam a política como a gente enxerga. Não sei se é assim você enxerga aí também. Cara, assim, tem um estudo que foi feito em 2020, eu não lembro, depois eu posso até pegar a fonte para mandar para vocês. E um estudo que foi feito dizendo que a interação pessoal, ela mudou os votos de 10 a 15% das pessoas indecisas. Tá? Ou seja, a interação, a rua, o vira-voto, vamos conversar, o receber as pessoas, o candidato está acessível para as pessoas, virou 15% dos votos, 10 a 15% dos votos. O digital tende a zero. O digital, ele não vai pegar o indeciso. O indeciso, ele vai acompanhar a peça, ele vai ver. Se você fizer um patrocinado, ele vai encontrar. Só que a gente é impactado por milhares de conteúdos durante o dia. A chance daquele cara lembrar daquela proposta, e pô, ninguém quer saber de proposta. Política continua sendo relacionamento. Se você se relaciona bem, se o cara tem esse senso de pertencimento, se ele sente que o projeto dele é representado por você e você é acessível, a chance dele votar em você é muito maior do que se você fizer um vídeo com a música do João Gomes lá, levanta cedo para a labuta que eu tô pronto. Não vai dar certo. Não vai colar. O relacionamento ainda é muito, muito mais importante. E aí se dá nesses pontos de contato, né? Caminhada, carreata, comício. Não. Querendo ou não, eu acredito que a gente tende a explorar muito digital, falar muito porque ele dá muito alcance e porque realmente é um grande braço, mas é aquela coisa, o digital sozinho, ele não vai eleger ninguém. Eu tenho uma experiência do ano passado que o digital era incrível, todo mundo achava o máximo e a gente perdeu por 3,5%. Então, assim, o digital sozinho, ele ainda não vai fazer a coisa acontecer. Agora,
essas interações com as pessoas é que elas vão fortalecer os vínculos, né? Não adianta. Não adianta você colocar um cara só na internet. Aqui a gente tem um caso clássico na Bahia que você entra nos posts do ACM Neto e aí, logo de cara, você acha 2 ou 3 comentários assim. Mas você já foi no interior conversar com as pessoas? Porque na internet você não vai arrumar voto. Então, assim, ainda existe essa necessidade, né? Então, é legal que você fale que essa é uma estratégia que não pode faltar na sua campanha, porque tem muita gente que já anda meio que demonizando isso e dizendo que não vai fazer mais e tal. Então, é legal um cara com a sua estatura falar isso aqui, porque a gente aqui, de certa forma, tem um público bem qualificado, então a galera já pega essa dica aí com você. Entender que é de tudo um pouco, né? O que a gente precisa entender é que o Brasil é composto mais de 75% de municípios pequenos. A gente, infelizmente, a gente está vendo um movimento do mercado, e eu me incluo nesse movimento, porque assim, eu estudo muito, de verdade. E eu me incluo nesse movimento de deixar a coisa muito acadêmica. Então, muito teórica, muito técnica, e assim, está faltando tesão em campanha. As pessoas não estão, de fato, tentando fazer o quê? Fazer um feijão com arroz. Entender que política é povo, é relacionamento, é estar na rua, é estar andando. E isso só é possível dentro de município pequeno. Você não consegue fazer uma campanha de corpo a corpo na cidade de São Paulo. Isso é óbvio, né? É óbvio. Mas você consegue fazer, e o Ricardo Nunes fez isso muito bem, se aproximar de lideranças comunitárias para que a sua mensagem seja difundida. Então, quando a gente perde esse ponto de conexão do eleitor com o político, você perdeu tudo. Não tem propósito, vai ser dinheiro queimado. Então, você falar para mim, cara, não, vamos fazer uma campanha em cidade pequena, sem uma caminhada, sem um cara passar na feira com todo mundo, sem bandeira na rua, esquece, isso não vai acontecer. As pessoas esperam 4 anos essa porra, não tem como. Agora, Ed, existe uma tendência nas campanhas que o lado B, o lado sombrio, né? A banda B fala mais forte, né? A contra-campanha fala mais forte. Isso tem tomado muito conta. Existem estruturas hoje em campanha só para atacar o adversário. Isso na campanha municipal de pessoas, campanhas cidades pequenas, dá para destruir reputações e é incalculável, né? Isso. Como é que você lida com isso? Como é que você trabalha com isso? Tanto para desmentir essas mentiras, esses fakes, e assim, a preocupação que a gente tem que ter daqui para frente com inteligência artificial que vai fazer com que essas coisas fiquem mais reais possíveis. Sim. Primeiro ponto, a gente tem que deixar claro que esse conceito, é o que eu estou dizendo, estão trazendo tanto academicismo para a política, que existe agora o conceito de desconstrução do adversário. Desconstrução, cacete, é lado B, moço, e sempre vai ser lado B. É isso aí. Contra-campanha, lado B, meme. É desgraceira, a mãe não gosta do cara, é folhinha voando, é isso aí que a gente vive. Meu sonho é fazer uma campanha no norte do país, aí eu quero ver falar de desconstrução lá no norte, lá no Amapá, aí vamos fazer um plano de desconstrução. Ah, rapaz, vamos te jogar no Rio. E assim, primeiro ponto, eu acho que para a gente entender como não cair no lado B, é fundamental uma entrevista diamante muito bem feita. Isso eu não abro mão em cidade nenhuma, ainda precisa. Se eu fizesse campanha em Borá, que tem 800 pessoas, eu faria uma entrevista diamante com a mesma profundidade que eu faço no município que eu fiz com 35 mil pessoas. É fundamental, assim, cara, sou eu e você, meu celular gravando, e eu preciso entender o que vai acontecer. Eu preciso saber se você tem amante, se você não tem amante, se você é viciado em jogo, se você deve, se tá com a casa hipotecada, se você tem filho fora do casamento, porque essas coisas vão aparecer, cara. Então, se eu já tenho tudo isso mapeado e tenho todas as vacinas prontas para isso, eu consigo reduzir o dano. Zerar, nunca. Mas eu consigo reduzir. Agora, se o político não é sincero comigo na entrevista diamante, a gente vai ter um trabalho muito maior para reduzir esse dano, para tentar mitigar essas coisas que vão surgir no meio do caminho. Mas, óbvio que a gente usa, todo mundo usa. Aqui na minha cidade eu sou conhecido por ser o maior rato de portal da transparência que existe. Então, a gente tem que olhar tudo. E às vezes é uma coisa assim, o lance do lado B é você jogar com inteligência. Porque em cidade pequena, valor chama muita atenção. Então, às vezes o cara fala assim, o médico
veio uma emenda de 100 mil reais para asfalto. A população fala, porra, puta que pariu, vai asfaltar a cidade toda. Meu amigo, com 100 mil reais de asfalto você não faz uma... É. Então, E o saber oposto jogar com também esse vale, né? da transparência é fundamental para você É. desconstruir o cara. E quando você está desconstruindo também, saber jogar com esses valores é interessante, porque já teve contra-campanha onde a gente fez a conta de quantas idas à Lua dava para fazer com O combustível. valor gasto em combustível. Isso impressiona pra caramba. O cara tá lá em casa e fala, pô, dava pra ir 25 vezes pra Lua com esse combustível. Porra, mas tá indo pra onde se a cidade é desse tamanho? Entendeu? Se nunca tem TFD. Então, assim, saber jogar com esses números na contra-campanha também é interessante. Agora, uma coisa que eu quero perguntar a você, por você ter esse exemplo aí de um município muito pequeno, também tem que se saber pesar como você vai fazer essa banda B. Porque, às vezes, fica muito marcado que foi feito pelo candidato ou pela sua equipe, e a depender do tom, aí você passa de desconstruir para talvez ter pesado a mão demais e aí volta contra, né? Como é que você lida com isso aí? Eu evito mencionar família. Eu não mexo com família de ninguém. Mexer com família, mexer com filho. Pô, eu tenho filho, eu tenho esposa. Então, tem coisa que, assim, é comum em cidade pequena, assim, fulano é corno, a esposa de não sei o que, não sei o que lá. Eu acho muito pesado. Não. Às vezes a gente vai se soltar, eu vou rir, isso não tem dúvida. Mas, Sim. a partir da minha campanha, assim, se vocês quiserem fazer, vocês façam por conta. Não vou colocar minha mão. Não vou Porque nem pode voltar formatar contra, nada. né, cara? A percepção da Família. população quando se trata de família, principalmente, né? Todo mundo tem mãe, tem filho. E uma Então cidade que todo aí mundo se passa, conhece, às vezes, um pouco da linha, né? e a cidade todo mundo se conhece, como tu vai lá e falar que a mulher do cara saiu com alguém e não saiu, e aí fica nesse diz que me diz, aí o cara vai tirar satisfação contigo, aí vira uma parada completamente pessoal. E aí fugiu o propósito, inclusive, da minha contratação ou da minha simpatia por um candidato ou outro. Eu não costumo a cobrar no município que eu trabalho, eu vou onde eu acredito que vai ser interessante. E Ed, aí, campanha eleitoral nessas cidades menores é um evento, né? 45 dias, a cidade para, aquela confusão. Mas tem uma tendência que está acontecendo aí em várias cidades, não só as menores, que é não desarmar o palanque. Fica difícil para o gestor hoje, já terminou a eleição, já começa a discutir quem será o sucessor ou quem será o próximo candidato a prefeito, e a cidade não para, continua fervendo. Essa briga, essa confusão fica por 4 anos. Fica difícil para o gestor que ganhou a eleição não descer desse palanque e continuar nessa briga. Como é que você encara isso? Como é que você vê esse tipo de comunicação? Tem que virar a chavinha, tem que dizer, não, peraí, agora é gestão, vamos comunicar dessa forma e deixa o adversário lá continuando na campanha dele. Como é que você está enxergando isso? Como é que você está orientando os seus clientes? eu assim, primeiro vamos colocar algumas coisas bem assim, bem preto no branco. Eu termino a campanha, eu vazo dos municípios. Eu não tenho nem interesse em prosseguir com o trabalho de consultoria. Dificilmente eu pego, porque eu sou servidor público no meu município. Então, quando acaba a campanha, o meu foco fica 100% em gerir o ente que eu trabalho, que é a Câmara Municipal. E aí, o que eu sempre oriento o prefeito, principalmente, que eu falo assim, cara, tenha prudência no que você vai fazer, no que você vai conduzir, porque você já está no segundo mandato e tem o sucessor natural, seria o vice, e sempre vai ter especulação. Vai rachar, vai lançar fulano é carta fora do baralho, esse plano bem forte, esse vereador que surgiu ontem, agora ele é o semideus da política municipal. Então, tudo em cidade pequena é muito prematuro e muito intenso. Só que tudo aquilo que chega com uma intensidade muito grande, some com uma intensidade muito grande também. Então, é muito, muito rápido. Então, tudo acontece e nada acontece. Então, qualquer decisão precipitada ou prematura vai interferir nas relações, vai rachar uma câmara que não precisa rachar, vai causar um dano de imagem que não precisava ter, um desgaste de alianças que não precisava ter. Então, eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo na Câmara Municipal, os vereadores, né, e o prefeito, esperem para ver para onde a água vai rolar. Não adianta. Essa gestão do conflito, não adianta trazer para o peito, tem que deixar para o prefeito. Ele vai ter que se virar e entender se vale a pena peitar o mundo e colocar já alguém de largada como candidato natural dele,
ou se ele vai esperar para ver como as coisas vão andar durante o mandato. Porque ele lança o vice dele agora. Não, meu vice vai ser meu candidato. Aí daqui 2 anos o vice fala, quer saber? Eu não quero nem saber de política mais não. Aí ele faz o quê? Tem um grupo já todo estruturado para receber essa pessoa não vai chegar, e aí vai mudar toda a estrutura, mudar todos os nomes, vai ter que renegociar todas essas bases. É muito complexo. Eu acho que qualquer movimento prematuro é arriscado demais. Nessa questão aí da gestão de conflitos, uma coisa é fato. Numa cidade maior, né, em cidades maiores, todo dia vão acontecer 10, 15, 20 fatos relevantes, ataques, desconstrução, notícias boas feitas para chamar engajamento, né? Isso aí é fato. Nas cidades menores, a gente sabe que o movimento ele é um pouco menor. Então, são as coisas ali do dia a dia, né, da política envolvidas na campanha. Então, é mais difícil, veja bem, é a forma que eu encaro a coisa, é mais difícil você superar um assunto rapidamente, como em um lugar onde o volume de informações é muito grande. Então, assim, quando acontece um conflito, ou você precisa gerir uma crise, qual é a tática que você adota? Ignora, vai para cima, esclarece, porque a gente sabe que na cidade menor esse movimento de informações ele é um pouco diferente, né? Então, como é que você age nesses momentos aí? Depende. A gente tem que separar o que é de fato um problema institucional e o que é um problema pessoal. Tem gente que vai relativizar a maneira que a Câmara trabalha. Ah, por que o vereador pega diária para fazer tal viagem? Por que a Câmara compra água com gás e água sem gás? Por que o café está caro? E aí, assim, você entende que é um movimento politiqueiro, que a pessoa está tentando, de alguma forma, ferir o órgão que ela gostaria de estar. E aí a gente não vai tratar com nada. A própria população, as próprias bases dos políticos que estão em mandato vão acabar abafando isso, entendendo que é um movimento natural de qualquer Câmara. E aí, se é uma questão de uma denúncia mais séria, de um inquérito do Ministério Público, aí a gente, além de dar publicidade aos atos, a gente vai também tentar esclarecer para a população que o que está acontecendo é uma investigação, ou se houve uma denúncia de fato, um julgamento, mostrar quais são os desdobramentos disso, quais são os próximos passos, e entender quando é algo institucional e isso gera uma crise, principalmente referente à imagem da casa, e aí eu falo exclusivamente do Poder Legislativo, no meu trabalho, a gente sim se posiciona e tenta mostrar para a população o que está acontecendo e qual é o caminho que deve ser seguido pela Câmara. Agora, se é algo que você vê que é pessoal, a gente ignora. Passa rápido. Tudo vem muito rápido e some muito rápido. E essa questão dos planejamentos, aí eu vou entrar numa questão que a gente ainda não abordou, certo? A gente sabe que o planejamento da campanha é essencial para tudo dar certo. Você ter as vacinas, como você mesmo falou, retiradas das entrevistas de amante, você ter todo o planejamento de mobilização, você saber com quem você vai contar. Aí a gente aqui gosta muito que a galera que vem dê boas dicas, né? Então, assim, você como um cara que faz a gestão, coordenação dessas campanhas em cidades menores, como é que você organiza seu planejamento para dar início a uma campanha? Dê essa dica aí para a galera que está assistindo a gente. Solta aí o ouro para quem está te vendo lá do outro lado. Vamos lá. Barato, rápido e efetivo. Formulário do Google é uma coisa que eu faço para entender qual que é o momento da gestão, o que a população... Faz o formulário com as perguntinhas e deixa o cara responder. Campo texto aberto, pode colocar anônimo, não precisa forçar ninguém a botar e-mail. E aí gira isso nos grupos, solta de algum celularzinho aí, que toda campanha tem, vai dizer que não. Mas faz esse formulário, pergunta sobre a administração, nível de satisfação com cada uma das pastas do município, o que podia melhorar, o que está bom, para você entender da população aquilo que uma pesquisa qualitativa te traria e você não tem recurso para fazer. E aí o formulário salva muito isso. Outro ponto que para mim é ouro e pouca gente mexe com isso e eu acho bizarro até. O site do TSE. O site do TSE ele vai te trazer planilhado a idade dos eleitores, quantidade de títulos, a idade mínima do voto, o voto mais antigo que teve na cidade, quantas mulheres de 15, de 16 anos votaram em tal escola, quantos votos tiveram naquela sessão. Toda essa pirâmide do voto, o TSE te entrega pronta.
E aí tu fica tentando mapear baseado em achismo, se o dado já está ali para ser consumido. Então, quando você tem a clareza das idades e da quantidade de gente que está em cada fase daquela pirâmide ali, se você tem o sentimento do eleitor quanto à realidade do município, você concorda comigo que você tendo o problema ou o que está agradando, a idade de cada um, você consegue montar um planejamento estratégico para cada faixa etária, para cada tipo de pessoa que tem no município? Sim. Perfeito. E aí o povo ignora isso. Ignora o formulário do Google que pode salvar a tua campanha e ignora o site do TSE, que é onde tem todas as informações. Então, baseado nisso, a gente consegue. Eu faço análise de cenário, eu vou no município, eu não me apresento em lugar nenhum, fico 2, 3 dias no município rodando, perguntando, todo mundo fica, quem é esse cara, né? Mas daí a entender se eu sou marqueteiro ou não, ninguém sabe. E depois que eu apareço no palanque, vai entender, puta, esse cara aqui já estava aqui, sei lá quanto tempo atrás. Agora, Aí, Ed, a gente falou aqui no começo sobre pessoas despreparadas e nas cidades menores mais ainda, né? Dentro das campanhas. Não é o caso de quem está nos acompanhando. Quem está nos acompanhando quer entender um pouco mais, quer aprender um pouco mais. Qual é a dica que você dá para quem está chegando nesse mercado do marketing digital político e para poder entrar de fato no mercado e, de fato, daqui a uns 2 anos, quem sabe, 3 anos, está coordenando uma campanha, está fazendo planejamentos e estratégias para campanhas? estuda. Não adianta fazer nada por achismo. Entender que cada município tem uma realidade, não existe receita de bolo. Tu vai comprar a porra de um calendário político que serve para todo mundo. Não serve. Então não adianta você pegar e criar produtos ou consumir produtos que são generalistas. A política é algo tão individualizado, algo tão único em cada cidade, que se eu dissesse que existe um produto que atende todo mundo, ia ser a mesma coisa que concordar com aqui não funciona assim. Então, entendam, aprendam a analisar cenário, aprendam a analisar informações oficiais, TSE, consigam compreender a complexidade da criação do conteúdo, segregar cada faixa de público-alvo, porque a comunicação para uma pessoa de 60 anos é completamente diferente da comunicação para uma pessoa de 18. Então, comunicação política não é entregar conteúdo no feed e acabou. Não, é estruturar a comunicação de forma segmentada para que as pessoas entendam que aquela peça foi feita para ela. O político precisa compreender, e você, quando for estrategista da campanha, coordenador da campanha, precisa entender que o quê? Que a campanha é feita para o eleitor e não para o político. Fale o que o eleitor quer ouvir e não o que o político quer falar. Senão perde o sentido também. E uma dica que eu daria, né, se me pedissem, em relação a como você se preparar para uma campanha, além de tudo que você falou aí, que eu considero essencial, e obviamente estudar bastante, não só técnicas dentro do marketing, da publicidade, mas estudar o candidato e a cidade peça para lhe colocarem no principal grupo de WhatsApp da cidade e fique lá caladinho lendo tudo. Porque você tem um termômetro muito bom para saber as dores das pessoas, você tem um termômetro muito bom para saber o que está movimentando a cabeça das pessoas. Então, assim, não vai ser uma bússola nem um norte, mas aquilo ali com certeza lhe dá armas, lhe dá munição para você conseguir, de alguma forma, se conectar ainda mais com as pessoas, né? Tenha um número do município que você vai trabalhar. É outra coisa Exato. que eu não abro mão. Exato. Agora, Ed, você deu uma dica de ouro aí. Que, ao meu entender, hoje é a maior falha de comunicação dos políticos, né? Você tem que se comunicar com o eleitor. Hoje você tem os políticos falando ou para bolha ou para provocar o adversário. Né? Você vê o Nicolas falando para provocar o adversário e você vê o adversário, que é o governo, respondendo o Nicolas. Aí eu lhe pergunto onde é que está o povo, onde é que está o eleitor nessa disputa de narrativas. Então, assim, tá faltando um pouco isso ou tá faltando muito disso hoje para quem está fazendo comunicação, para quem faz do marketing aí? O que você acha dessa leitura que está acontecendo nesse mercado? Acho que falta um pouco da compreensão de quem é opositor do Nicolas, né? Trazendo isso já para os espectros que a gente tem hoje na política.
enquanto a esquerda não entender que essa postura blasé, de falar bonito, de todo esse academicismo que traz para dentro da comunicação não funciona, vai continuar acontecendo o que acontece. O Nicolas vai continuar nadando de braçada. E, assim, não que eu entenda que o Nicolas seja um puta de um deputado, não, tá? Eu acho bem médio, assim, pra falar a verdade. Mas ele fala do jeito que o brasileiro gosta de ouvir. Ele conversa com o eleitor. Ele fala do jeito que estão falando na praça lá, que o taxista está comentando com um passageiro, do que os amigos estão falando no bar. Ele não usa nenhum tipo de linguagem que cause dubiedade no que ele está falando. Ele é objetivo, é claro. Se é verdade ou não o que ele está falando, pouco me importa. Pouco importa para ele também. E pouco importa para quem está ouvindo. O fato é que a pessoa entende o que ele está falando. E esse entender é que dá essa projeção de sei lá quantos milhões de visualizações em horas. Os caras não. Eu acho um absurdo a tese, mas funciona. Por quê? Agora, você não acha um erro o governo responder ao Nicolas e não responder a uma população, por exemplo? Porque o fato acaba virando a publicação do Nicolas. Tudo bem, o que ele fala ali, ele fala muito mais para a bolha dele e para provocar as pessoas, porque na verdade o que ele está fazendo é estudo do que as pessoas estão falando, que estão dentro da bolha dele, está se apropriando daquele discurso e está colocando na tela. É nada menos do que isso. Aí, assim, vamos olhar essa situação do Nicolas. O Nicolas dessa caçapada aí do negócio do INSS. Aí o governo me solta uma nota que vai soltar uma cartilha para os deputados da base. Porra, bicho. Para responder o Nicolas. Para responder o Nicolas, não é para responder a população. Exato. Aí hoje, eu estava ouvindo, inclusive, na CBN agora há pouco, o governo já disse que quem foi lesado de 2020 para trás não vai receber porque prescreveu. Era a chance que eles tinham de falar, olha, a merda começou em outro governo, mas não tem problema não, apesar da prescrição pelo tempo, a gente vai dar um jeito de resolver para vocês se vocês forem lesados por outro governo. Mas a gente, não, eles falam assim, não, daqui para trás a gente não paga, vamos pagar só daqui para frente. Ah, gente, pelo amor de Deus. E a comunicação política, né, infelizmente o que a gente vê é que ainda existe muito uma necessidade de tornar ela muito acadêmica, muito formal, porque era realmente o molde que a comunicação política ela acontecia há muito tempo atrás. O que as pessoas elas não entendem, né, os agentes políticos e algumas pessoas que ainda tomam a frente de determinadas agências de comunicação, é que as pessoas hoje elas priorizam muito mais como as coisas são faladas do que se elas são verdade ou não. A gente vive a era da pós-verdade, né? Pô, o cara, não, ele vai lá e fala mesmo. Isso daí as pessoas valorizam demais. Então, a política ela se torna muito mais comunicável quando ela é uma conversa, que é o que o Nicolas faz, é o que outros agentes políticos fazem também, do que quando ela é uma apresentação de uma dissertação de TCC, onde o cara está ali toda almofadinha falando com referências e etc. Essa própria ideia da cartilha de como os deputados da base eles vão responder, isso por si só já nasce morto. Primeiro, os caras não vão ler. Segundo, os caras não sabem se comunicar como o Nicolas sabe. Então, por mais que você oriente eles ali de forma genérica, a resposta que vai vir provavelmente vai ser péssima, não vai ter o mesmo engajamento. E outra, já perderam o timing, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece demais, cara. Do tempo. E o que os políticos não perceberam até agora é que essa casta do político inatingível, inacessível, acabou faz muito tempo. Então, quanto mais acessível você é, quanto mais camiseta e menos terno, muito melhor. E aí você... Exatamente. Ó, o Janones gravou vídeo, o Paulo Pimenta gravou vídeo, Erika Hilton gravou vídeo, quem mais? O Lindenberg gravou vídeo, juntou os quatro, soma todos aí. No engajamento do Nicolas. Pois é, soma todos aí, não dá, cara. Não atinge, né? É morto a solução. Então, assim, ainda existe dentro da classe política essa ideia, né, de que a gente precisa explicar com todos os detalhes e, assim, a gente precisa ter argumentos. E o que a gente vê é que, por exemplo, um cara como o Nicolas, ele não vem com argumento, ele puxa um fato, coloca as ideias dele sobre o fato, diz o que ele pensa, que, como o Paulo falou, conecta com o que as pessoas pensam,
porque se você for perguntar para qualquer pessoa que não está envolvida diretamente em analisar o caso e analisar as retóricas envolvidas, a pessoa acha o quê? O governo está roubando mesmo o aposentado. Ponto final. Sim. E aí você, para desconstruir isso, o principal é você entender que é isso que está sendo falado. Não é negar, não é achar um argumento, não é tentar mostrar que foi assim ou foi assado. Você agora falou uma coisa aí que se a galera tivesse assistindo e ouvido, é perfeito. Prescreveu em 2020, mas a gente quer acertar tanto que a gente vai resolver o que passou também. Se fizesse isso, o governo passaria uma impressão de preocupação com a população muito maior. Se falasse com a linguagem acessível, ia encontrar essas pessoas todas que se revoltarem, deram views ao Nicolas, e as pessoas iam falar assim, bom, errou, mas quer resolver. Né? Mas aí a gente vê que é esse distanciamento, porque acha que vai vencer tudo no argumento, né? Não, na verdade a gente não precisa de argumento. A comunicação política ela é composta muito mais por impacto do que argumento. Então, uma das peças que a gente fez na cidade aqui que eu moro é que assim, o antigo prefeito não conseguiu realizar nenhuma obra. Por N questões, N fatores. Iniciou muita coisa, mas não terminou. O prefeito que foi reeleito agora, ele continuou muita obra que tinha do anterior, né? E fez muita coisa. Então, sei lá, tinha 38, 39 obras inauguradas nos 4 anos de mandato. Que para uma cidade pequena é muita coisa. Muita coisa. E aí, eu lembro que o nosso adversário foi em um CDHU que foi entregue pelo atual prefeito, mas iniciado no mandato dele, e foi lá e bateu a mão na placa do CDHU, falou, isso aqui ó, começou no meu mandato, não sei o que lá. E assim, ele podia ter feito qualquer coisa, cara, menos isso. Porque ele foi lá bater na placa e o nome que está na placa é do prefeito atual. Aí, o prefeito atual pegou, vou pegar até a sacolinha do microfone aqui. No dia seguinte, a gente gravou um vídeo, o prefeito andando em direção à placa, borrifou um álcool na placa, passou um paninho, deu um beijo na placa e falou, não mexe nas minhas coisas não. E acabou o vídeo. Muito bom. Muito bom. Acabou. Ed, ano que vem a gente vai ter a maior eleição, né? Escolhemos presidente da República, 2 senadores, governador, deputado federal e estadual. Como é que você está vendo o clima para essa grande eleição aí? O povo vai ter que escolher um bocado de gente, a confusão tá boa. Eu quero ver São Paulo como é que vai culpar a cota de maluco no Senado. São Paulo sempre, quando são 2 senadores de São Paulo, um é maluco, né? É pré-requisito? Até agora eu não entendi qual foi. Mas sempre tem uma cota de maluco. Mas como é que você tá vendo esse cenário aí para essa próxima eleição? Como é que você acha que vai ser o clima dela? Eu acho que vai ser hostil para todo mundo. Não vejo ninguém comendo pela beirada. Na verdade, eu acho que o grande nome dessa eleição tende a ser Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Está sendo extremamente inteligente. Para mim, e para muita gente, é óbvio que o Tarcísio é o candidato à presidência da República. Mas pensa o seguinte, se o Tarcísio se lança agora como pré-candidato, igual todo mundo está queimando a largada agora fazendo, primeiro, você racha com a base extrema do bolsonarismo. Porque, assim, como assim você está lançando candidato? Porque para o bolsonarista extremista ali, para o cara que é do chão mesmo ali do Bolsonaro, o Bolsonaro é candidato. Ele ignora todas as questões que envolvem os processos do ex-presidente e o cara vai ser candidato. E a gente sabe que isso não é uma realidade. Então, quando o Tarcísio se omite de tudo isso e fala, não, estou pensando só no governo do Estado, ele agrada essa base bolsonarista e vai surgir como salvador da direita no último instante, quando falar assim, Bolsonaro não tem como de recorrer, de fato não pode ser candidato. E aí vai ter um movimento natural do Bolsonaro jogar o Tarcísio para cima, e aí vai agradar tanto o eleitor moderado ali, principalmente paulista, e vai agradar a base do Bolsonaro, que vai ser a indicação dele. Então, acho que o Tarcísio está sendo o cara mais inteligente do jogo, e no rumo que estão as coisas, eu não vejo que o presidente Lula tem elástico para esticar para essa disputa, não. A sua leitura, então, é Tarcísio contra Lula nas próximas eleições? Vai ter um Ciro ali, né? O Cirão da Massa, vai vir um nome nada a ver, uns 3%, 4%. 12% o teto, né? O pessoal falava, Ciro virou
E aí, De 12 para 12. agora me diz uma coisa, você falou politicamente, aí eu lhe pergunto, emendando aqui com o que Paulo falou. E do ponto de vista da comunicação, quais vocês acham que serão as tendências, né, para 2026? A gente vai ter um aumento do político TikToker, a gente vai ter a galera procurando criar conexões mais profundas, os vídeos mais curtos, a gente sabe que a própria Meta ela já mostrou que não precisa se apegar tanto ao vídeo de 30, 45 segundos, que você consegue um pouco mais agora, que ela entrega mesmo que você vá até os 2, 3 minutos, desde que o conteúdo seja atrativo. Então, o que é que você enxerga de tendência? Como é que a galera vai estar se comunicando em 2026 dentro do espectro político aqui? Cara, eu acredito muito, assim, eu não sei se vocês estão acompanhando a comunicação do Tarcísio, por exemplo. Vou falar do Tarcísio porque eu moro no interior de São Paulo, e o interior de São Paulo é muito, assim, voltado pro Tarcísio, né? O Tarcísio tem feito uma série de peças que ele simplesmente fala que ele fez o que ninguém gostaria de fazer porque não dá voto. Então ele está saindo dessa linha de mostrar um trabalho que dá voto para fazer um trabalho de coisas que serão entregues futuramente, ele nem vai estar aqui para ver. Então eu acho que o paulista, ele gosta desse modelo de vídeo de trabalho. Ricardo Um Nunes cara fez técnico, né? não acho que o Rodrigo Manga viesse com um modelo do que ele aplica na rede dele funcionasse para um governo. Por quê? Porque isso, se você olhar as publicações do Manga, a própria galera do Sorocaba desce a lenha um tanto, assim, e aí é muito divertido, tal, engaja, mas qual que é a aplicabilidade, qual que é o retorno de capital político desses vídeos? É legal quando você não mora na cidade, né? É legal quando você não mora na cidade. Então, assim, o João Campos mesmo, que pô, tem uma produção de conteúdo muito bem feita, tal, mas tem quantas investigações do Tribunal de Contas da União envolvendo obras do João Campos? O próprio Manga está com conta bloqueada desde quando? Então, essas questões, quando você traz para a disputa esse modelo de comunicação, você não tem gestão de crise. O Manga, com essa questão aí desse último estouro aí, foi... Meu, gestão de crise. Eu mandei uma mensagem no direct dele. Falei, caraca, bicho, uma coisa é produzir conteúdo, outra coisa é gerir crise. Perdão. E a gestão de crise do Manga foi horrível. Ah, mas ele criou conteúdo para abafar. Não, não abafa nada. A questão é que não teve contraponto ao que foi falado. E aí, foi encontrado Nutella na minha casa. Isso infantiliza o processo democrático. Eu acho isso muito ruim. Não que eu ache errado você ter peças irreverentes no mandato, na campanha. Mas eu acho que isso tem que ter um viés de confirmação do seu trabalho, e não um viés de entretenimento. Ele brincar, ironizar a operação, como ele fez, né, em determinado momento, falou que encontrou bolo de cenoura em casa, etc. É uma estratégia? É uma estratégia. Agora, toda estratégia pode dar certo, pode dar errado, né? Eu, no caso, fazendo uma análise, e acredito que pessoas mais esclarecidas esperavam justamente o quê? Por mais que ele seja expansivo, divertido, que ele fizesse, como você falou, um contraponto. Mostrasse, olha, tá se falando isso, mas é assim. E não, como você falou, infantilizar o processo. Eu acho que ele perdeu muito ali naquele momento das pessoas que vão menos pelo TikTok e mais porque ele chamou a atenção e depois estava sustentando essa atenção. Né? E essas pessoas que ele conseguiu sustentar a atenção, algumas com certeza olharam ali e falaram, pô, faltou esclarecer melhor, né? Faltou pontuar melhor. E falando muito para quem tá fora de lá da cidade, né? Você acabou até fazendo aí mais ou menos. Nós temos um quadro aqui que é o Pimenta Malagueta e Pimenta de Cheiro. Tô pronto. Então a gente fala, Pimenta Malagueta são as redes sociais que a gente deve acompanhar e a Pimenta de Cheiro são redes sociais que poderiam ser muito melhor. Não vou dizer que é ruim. Poderiam ser muito melhor. Tem potencial, mas não são. São muito mal conduzidas. Então assim, eu queria que você desse a dica para as pessoas seguirem e para as pessoas prospectarem, vamos dizer assim. Começa com a de cheiro e guarda a malagueta para segundo. Ó, eu vou... Pimenta de cheiro. Tem duas que eu acho que tinham tudo para ser muito boas e são muito ruins, cara. Mas ruim com força. Mais ruim que eu não tenho coragem de pegar para assumir e fazer, porque não vai dar. Com força. Uma é do deputado Mauro Bragato, que eu, inclusive, sou amigo do assessor dele, tá? Nossa. Que bom. Até este momento... A rede de vocês é muito ruim. Me ajuda, pô. Deixa eu pegar essa merda pra resolver. Ele falou, sabe como que é? Eu falei, então tá bom. Mas o que acontece? Acho que o ruim se justifica.
Quando a gente fala de política, eu falo muito de comunidade, né? Mauro Bragato ele está no 10º mandato. E aí, ele não precisa da internet para se eleger. Então, ele não vai investir nisso. Então, é muita foto de barreira, aniversário de cidade, a foto do político, assim, a quantidade de anos. Parabéns, cidade tal, tantos anos. Eu acho uma merda, mas assim, o cara tá foda-se pra mim. Porque ele fala assim, bicho, tá bom, você acha uma merda, eu tenho 10 mandatos de deputado, 2 de prefeito e fiquei 8 anos inelegível. E você tá aí, dando palpite na minha. Vai fazer o quê, né? Vou falar o Tá quê, dando cara? certo? Mas eu acho uma merda, tá? O deputado Mauro Bragato. E a outra que eu acho muito ruim, assim, que tinha tudo pra ser boa, porque para mim, todo político do norte do país, do nordeste do país, tinha que ter rede muito boa, porque a galera é de verdade demais a política aí para cima. Eu um monte de vontade de fazer, porque é de verdade demais. Que é a do senador Fernando Farias, que é de Alagoas. Eu conheço o senador. Ele tem, inclusive, a usina dele é aqui no meu município. Mas é um cara que ele é suplente do Renan Filho. Então, de repente, ele não se preparou para ter uma rede social, porque talvez ele não imaginava que ele ia pegar a suplência do Senado, porque o Renan foi deslocado para o Ministério, né? E aí, assim, muita foto, muita foto, muita foto, muita foto, muita foto, mas não tem um posicionamento claro de qual o trabalho do senador. Eu acho que tinha muito potencial, é um cara extremamente inteligente, é um empresário muito, muito bem estabelecido no Brasil todo, no mundo, inclusive. E tá lá, velho. Tá largada a rede com foto dele assinando coisa. Pelo amor de Deus, eu fico. A famosa rede registro de agenda. Ah, tá doido. Parece aquela foto de menina que fica só tirando foto da cara, assim, fazendo bico, é o senador assinando coisa. E os pimentas malaguetas? Agora a parte boa. Parte boa. Pô, Qual a eu rede gosto que muito, isso eu deve gosto acompanhar, muito, tá muito, fazendo bem. muito da rede do Renato Júnior, que é vice-prefeito de Manaus. Então, ele está fazendo um trabalho já de construção da imagem e, pelo que eu consigo sentir, um trabalho de sucessão, né? Então, eu preciso já começar agora esse trabalho de construção da minha imagem digital para que aí eu consiga fazer uma transferência de votos interessante. Então, a rede do Renato Júnior é muito bacana. Renato Júnior, underline Amazonas. É o vice-prefeito de Manaus. Muito bacana. Posso citar mais algumas? Pode Pode. sim. Eu acho que o Rogério Lins, que era prefeito de Osasco, ele estava fazendo um trabalho muito, muito malagueta, assim, e agora está começando a entrar no lixeiro, sabe? Deram um copo de leite pro moço, mas é uma rede ainda muito interessante. O Rogério Lins ele tem muita interação com o pessoal, ele saiu da prefeitura de Osasco depois de 2 anos, fez o sucessor e é secretário de esportes do Ricardo Nunes. Então ele tem muita ação da prefeitura e acho que está alavancando o nome do Nunes na cidade de Osasco para uma futura tentativa de Palácio dos Bandeirantes, né? Vamos ver o que dá. Guto Ita, de São Roque, é um perfil de 26 mil seguidores, mas transformou a cidade de São Roque, a cidade muito bacana, que inclusive é a cidade que minha irmã mora. Está fazendo um trabalho interessante em nível de comunicação. É um cara muito presente, muito vídeo explicando, olha, isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, isso aqui é de outra gestão, mas eu vou assumir. Esse meia-culpa que às vezes precisa e o político não faz, o Guto, sempre que ele faz merda, ele vai lá e fala, pessoal, fiz merda, vou tentar me redimir aqui. Acho muito interessante. E é difícil de acontecer, viu? O Guto isso é muito bom nisso aí. Outro cara que me surpreendeu muito, que fez a campanha dele sozinho, apesar de ser cidade pequena também, a campanha sozinho, ele gravava, editava, ele fazia tudo que tinha que fazer e ganhou a eleição de um cara que tinha muita história no município, que é o Neto Furini, da cidade de Junquerópolis. Tem uma rede muito interessante, um cara novo, tem uns 35 anos, se tiver, acho que não tem, mas está fazendo um trabalho bacana. E, por último, o Ragara do Pão de Queijo, de Ribeirão Preto. Ele conseguiu fazer... Gostei do nome, Sabe já o que me ele deixou fez? curioso. Interessante, cara. O Manga não tem esse negócio, vem para Sorocaba, a melhor cidade do mundo para se viver, sei lá. Sim. O galera fala assim, ó, vem para Ribeirão Preto, vamos fazer disso aqui a cidade mais cara do mundo para se morar. É muito foda. Ele é vereador, ele desce, ele faz o papel dele de fiscalização. Só que assim, quando ele vai
pede alguma coisa, a prefeitura vai e faz, ele vai lá mostrar que fez, mas não agradece não. Não vai agradecer não, porque você tá fazendo mais que obrigação de vocês, não. É bom, engaja, lógico que Tá engaja. deixando a marca dele, pô. Pô, com certeza. Aí começa a vir esse negócio de ameaça de morte, pá. Então, assim, rola toda uma novela, mas eu acho muito bacana. São redes que eu acompanho, eu sigo e todo dia eu tô lendo alguma coisa. Bom, e aí agora nessa mesma pegada de quadro, a gente tem algumas perguntas para a gente fala e você já responde direto. O maior erro de uma campanha digital? Focar só no digital. O maior acerto de uma campanha digital? Criar conexão. Um livro essencial para quem quer se inserir no mundo do marketing político? Um livro essencial para qualquer pessoa, Sapiens. Pronto. Um político que entende o jogo digital hoje? Guto Issa, gosto muito. E para finalizar, de forma direta e rápida, o que é que vai mudar no jogo de 2026? As comunidades em volta do político vão determinar o tom das campanhas. Eu acredito que as pessoas vão estar mais presentes, vão cobrar um pouco mais e o digital vai trair muita gente. Show. Maravilha. Agora, agradecer aqui. Só para você fazer o convite. E agradecer a quem marcou você lá para chamar. Agradecer, porque foi uma indicação boa. Uma indicação boa. Muito boa. Continuem indicando. Vamos abrir outra caixinha, viu? Para vocês mandarem. E vira seu peixe, meu amigo. Onde é que te encontra? Como é que faz? Como é que é você? Você é fácil de achar? Não é fácil de achar? A agenda tá cheia, tem espaço ainda. Conte pra gente. Mãe, meu chefe. Assim, primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que mencionaram o meu nome. Continuem mencionando o nome de outros profissionais muito maiores que eu, melhores que eu, ou para quem está começando. Eu não gosto muito desse negócio de currículo, né? Mas, assim, de onde esse cara vem? Eu sou formado em processos gerenciais pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou pós-graduado em comunicação eleitoral, marketing política, gestão pública, ciências políticas, comunicação eleitoral, já falei, assessoria de comunicação, publicidade e propaganda e direito público. Então, gosto muito do que eu faço, entendo bastante daquilo que eu entrego. Vai me achar no Instagram, ed.caldeira, manda um direct, eu faço capacitação em câmaras, curso de oratória, curso de prática legislativa, curso de análise de orçamento. Então, o que eu tiver porque a sua Câmara, ainda mais cidade pequena, costuma ter uma estrutura um pouco deficitária. O que você precisar fazer com custo baixo, é comigo que tu vai achar. Não adianta tu ficar achando um monte de coisa não, porque vai se enrolar. Estou à disposição, não atendo só remoto, se precisar que eu vá no município, eu vou no município, não tem problema algum. E é isso. Obrigado pela oportunidade aí. Vou vender um peixe rapidinho aqui. Eu acredito que encontrarei vocês lá no Compol mês que vem. Eu sou um dos palestrantes do evento e vou ter muita honra em ter vocês lá na plateia. Maravilha. Show de bola. A gente só tem a agradecer aqui, que foi um bate-papo riquíssimo e com certeza muitos insights, muitas ideias para a galera que está assistindo em casa. E a turma, espero que tenha pego a dica dele, né? Estudem, que nada mais do que isso para poder, na próxima campanha, não ficar batendo cabeça. Política não é mais lugar para sobrinho do político tá fazendo armengagem. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Eu.